E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esse vídeo aqui é a segunda parte do simulado zero do Bernoulli, tá? 2026, simulado do Enem. E nessa parte aqui nós estamos fazendo da questão 146 a 155, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. Vamos lá para a questão 146. Questão 146. O tipo de propriedade produtiva pode ser definido pelo número de módulos fiscais, que é a área mínima para que a propriedade seja considerada economicamente viável, conforme o quadro a seguir. Um produtor rural possui uma propriedade em formato de trapézio isósceles, com as dimensões vistas na imagem. Sabendo que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados e que um módulo fiscal nessa região corresponde a 20 hectares, a propriedade desse produtor pode ser classificada como? Então tem a classificação aqui, ó, minifúndio, menor que 1, pequena, entre 1 e 4, tá? Esses números aqui são os módulos fiscais que ele deixa, que ele fala aqui no enunciado, tá? Bom, primeiramente a gente vai calcular a área desse trapézio. A área do trapézio, lembra lá, é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. A base maior desse trapézio é 1.000. A base menor é 500. Vezes a altura é a distância entre as duas bases. 1.000. Tudo dividido por 2. Tá? Aqui, 1.000 mais 500, 1.500 vezes 1.000 sobre 2. Aqui, ó, 1.500 dividido por 2 dá 750 vezes 1.000 vai dar 750.000 metros quadrados. Só que a gente precisa descobrir em hectares, tá? Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, então 750.000, a gente dividir aqui por 10.000, é cortar 4 zeros, tá? Isso aqui vai dar 75 hectares. Aí ele fala aqui que um módulo fiscal, eu abreviei com MF aqui, corresponde a 20 hectares. Quantos módulos fiscais corresponde a 75 hectares? Na verdade, é pegar os 75 e dividir por 20. Isso aqui vai dar 3,75 módulos fiscais, tá? 3,75 tá aqui, ó, na pequena, entre 1 e 4, que é a alternativa B. Questão 147. Uma loja de tecnologia vende um apoio ergonômico para notebook, que pode alterar a altura para 3 posições de acordo com o usuário, sendo que a vista lateral forma um triângulo retângulo e, quando a altura é máxima, essa vista lateral pode ser representada pela imagem a seguir, fora de escala. Então tem aqui, ó, a parte em que o notebook fica apoiado, a base de apoio e tal. Nesse apoio, o gancho cinza pode se movimentar se encaixando em 3 espaços, sendo fixo na parte em que o notebook é apoiado. Na posição da imagem, quando a altura é máxima, o gancho se encaixa perpendicularmente à base de apoio. Tá? Então ele está falando que tem um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Considerando a posição do gancho vista na imagem, o comprimento máximo do gancho é d. Então ele quer saber a altura. Aqui também é um ângulo de 90 graus. E aqui um ângulo alfa, só coloquei como base para mostrar o quê? Que esse triângulo retângulo
e esse triângulo retângulo aqui, eles são semelhantes, tá? Então, nós temos dois triângulos retângulos semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo. O alfa é comum nos dois e os dois têm um ângulo de 90 graus. Então, por semelhança, a gente tem lá ó, que essa altura está para 12. Assim como 16 está para 24. Certo? Bom, para ter dobrado para cá, foi necessário dobrar para cá, certo? Do 12 para 24 multiplicou por 2. Quem que multiplicou por 2 dá 16? 8. Então, x igual a 8 centímetros, está aqui ó, na alternativa I. 148. Para encher uma piscina vazia de um clube, é usada uma torneira com vazão de 50 litros por hora. Sabe-se que a cada litro de água presente nessa piscina é adicionada 0,00025 gramas de cloro. A relação que determina a quantidade de cloro presente nessa piscina em grama em 1 hora que ela está enchendo é... Olha lá, ó, em cada litro é adicionado tanto. Ele quer saber em 1 hora, em 1 hora são 50 litros. Então é pegar esse valor e multiplicar por 50. Só que aqui o resultado ó, tem potência de base 10. Então, esse 0,00025, ele é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4, ó, porque a vírgula tem que andar até aqui, ó, entre o 2 e o 5. Vai andar 1, 2, 3, 4. Então, 50 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Está aqui ó, na alternativa C. 149. Uma cidade do interior realizou uma pesquisa para conhecer melhor o crescimento de sua população e constatou que, de 2013 a 2019, o total de habitantes após T anos, em que T é maior do que ou igual a zero, foi dado pela função P de T igual a 20 menos 1 sobre 2 elevado a T vezes 1000. Na função dada, T igual a zero era a população no final de 2013, T é igual a 1 no final de 2014 e assim por diante. Qual foi o crescimento da população em 2016 em relação à população de 2015? Vamos lá. Em 2015, o T, olha lá, ó, o T igual a 1 no final de 2014. Então, o T igual a 2 no final de 2015. Então, a gente calcular o P de 2, vai ficar 20 menos 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1000. Aqui vai ficar 20 menos 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 1/4 vezes 1000. Eu vou fazer a distributiva aqui, ó. 1000 vezes 20, 20.000. Menos 1000 vezes 1/4 é você fazer 1000 dividido por 4, que vai dar 250. Certo? Então, aqui vai dar 19.750 habitantes. Agora, em 2016, é para o T igual a 3. Vai calcular o P de 3. Vai ficar 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3. No lugar do T, substituir por 3, vezes 1000. Aqui vai ficar 20 menos 2 elevado a 3 é 8, vezes 1000. Eu vou fazer a distributiva aqui. Vai ficar 1000 vezes 20, 20.000. Menos 1000 vezes 1/8 vai pegar o 1000 e dividir por 8, que vai dar 125. Então, isso aqui vai dar 19.875 habitantes. Ah, qual que é a diferença aqui, ó? Qual foi o crescimento da população em 2016 em relação a 2015? Ó, 2015 foi 19.750 para 19.875. Então, tem uma diferença aí de 125 habitantes. Está aqui, ó, na alternativa A. Questão 150.
Para atender a duas zonas rurais, A e B, o governo de um estado construirá uma escola infantil de maneira que ela esteja localizada em uma área na interseção das duas estradas que levam a essas zonas rurais. Na apresentação do projeto, o engenheiro responsável representou, no plano cartesiano, a estrada que leva até a zona rural A por meio da equação y menos 2x mais 7 igual a zero, e a estrada que leva até a zona rural B por meio da equação y mais x igual a 5. De acordo com o projeto do engenheiro, o ponto no plano cartesiano que representa o local em que a escola infantil será construída é. Então, nós temos a primeira equação lá, y menos 2x mais 7 igual a zero. Essa equação aqui, ó, o que eu vou fazer com ela? Eu já vou multiplicar ela por 2 aqui, ó. Então, vai ficar 2y mais 2x igual a 10. Para quê? Para deixar, ó, com esse menos 2x aqui, ó. E 2y mais 2x igual a 10. E somando aqui, ó, o menos 2x com mais 2x cancela. Você tem y mais 2y, 3y. Aqui o 7 somado com nada vai dar mais 7, igual a 0 mais 10, que dá 10. Então, 3y vai ser igual a 10 menos 7. 3y igual a 3 e o y igual a 1. Só tem uma alternativa aqui, ó, que o y é 1, tá vendo? A alternativa E. Tá certo? Porque o x vai ser igual a 4, porque na equação lá, ó, y mais x igual a 5, como o y é 1, 1 mais x igual a 5, e aqui o x só pode ser igual a 4. Então, nós temos o par ordenado 4 para x e 1 para y, alternativa E. 151. Em uma lan house, estabelecimento comercial onde as pessoas pagam para utilizar um computador com acesso à internet, o valor cobrado por esse serviço segue as seguintes regras. Valor para entrar no estabelecimento, R$ 2,00. Acesso à internet, até 20 minutos, R$ 10,00. Entre 20 minutos e 1 hora, R$ 18,00. A partir de 60 minutos, 30 centavos por minuto, desde o início da utilização. Considere ter o tempo em que um cliente utiliza a internet nesse estabelecimento em minuto e P de T o valor total que esse cliente paga por esse serviço em reais. A expressão algébrica que descreve P em função de T é dada por. Então, essa primeira aqui, ó, até 20 minutos, R$ 10,00. Então, ele já paga 2 para entrar, tá? Então, ele tem R$ 2,00 mais até 20 minutos, R$ 10,00. Então, ele tem 12. Para qual condição? Para o tempo de 0 até 20 minutos. A segunda bolinha aqui, ó, entre 20 minutos e 1 hora, R$ 18,00. Então, ele tem R$ 2,00 mais, que é para entrar, e R$ 18,00. Entre 20 e 30. Isso aqui vai dar R$ 20,00, tá? Entre 20 e 1 hora. Então, T entre 20 e 60. E a terceira bolinha, a partir de 60 minutos, 30 centavos por minuto, mais os R$ 2,00. Então, R$ 2,00 mais 0,30 vezes o tempo, tá? Com qual condição? Se o tempo for maior do que ou igual a 60, tá? Então, nós temos lá, qual que é a alternativa? É a alternativa E, ó, R$ 12,00, né? Se o tempo for menor ou igual a 20, né? Então, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. 20, se o tempo for entre 20 minutos e R$ 60,00. E 2 mais 0,3t, se o tempo for maior do que ou igual a 60, tá? Então, uma alternativa E. Questão 152. O ingresso para um determinado evento musical custa R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada.
Porém, a cada quilograma de produtos não perecíveis que for doado, haverá um desconto de R$ 5. R$ 5 no valor desses ingressos. Assim, o valor V do ingresso pode ser dado em função do número de quilogramas de alimentos, N, e o valor do ingresso, I, como V igual a I menos 5N. Dessa maneira, para que dois ingressos saiam de graça, sendo o ingresso inteiro e um de meia entrada, o número de quilogramas de alimentos doados deve ser exatamente igual a... Então, se a gente pegar o ingresso de 40 e um de 60, se somar 40 e o 20 vai dar R$ 60, certo? Tá? E o que acontece? O valor V, ele tem que ser zero, certo? E o I é o valor do ingresso. Então, a soma dos dois aqui vai dar 60. Então, para sair de graça, o valor tem que ser zero. O valor do ingresso, 60 menos 5N, tá? Que ele quer saber, ó, o número de quilogramas. Então, o 5N aqui tá negativo do lado direito, do lado esquerdo ele aparece positivo. Então, 5N igual a 60, dividindo por 5, o N igual a 12, tá aqui, ó, na alternativa E. Bom, uma outra maneira é você fazer individual, certo? Com 40 e com 20, a resposta vai dar a mesma. Então, lá, o valor tem que ser zero. Então, de graça. Para R$ 40, então vai ficar 40 menos 5N. Daqui a gente tira aqui o 5N é igual a 40. Daqui a gente tira 8. E para 20, a ideia é a mesma. Então vai ficar 0 de graça, 20 menos 5N. Daqui a gente tira aqui o 5N é igual a 20. E dividindo por 5, N vai ser igual a 4. Aí se somar 8 mais 4, vai dar o 12, alternativa E. Questão 153. Quantos anos vive um cachorro? Você sabe quantos anos vive um cachorro? Você provavelmente já ouviu em mais de uma ocasião a teoria de que um ano de vida humana é equivalente a 7 anos de vida canina. Entretanto, esta afirmação não é nada mais do que um mito. Os cães envelhecem em um ritmo muito diferente do nosso. Portanto, uma variedade de fatores deve ser levada em consideração ao calcular a expectativa de vida deles, sendo que a raça é um dos fatores mais importantes nesse quesito. A tabela a seguir apresenta uma expectativa média de vida dos cachorros de acordo com a raça. Então tem a raça dos cachorros aqui, a expectativa média de vida média deles aí. Sejam X, Y e Z, respectivamente, a média aritmética, a moda e a mediana das expectativas médias das idades apresentadas na reportagem. A relação entre elas é... Bom, para estabelecer essa relação, tem que calcular todas, né? Então, por exemplo, pegar a média aqui, ó. Bom, calcular a média é somar todos esses valores aqui, ó. Ah, é somar todos esses valores aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somando todos esses valores aqui, isso aqui dá um total de 105, tá? Vai ficar 105 dividido por 8. Vai dar 13,125, tá? Eu somei isso aqui antes. Aí depois, o Y é a moda. A moda é o valor que mais aparece. Se você analisar aqui, ó, o 13,5, ele aparece aqui 3 vezes, certo? O 13,5 é a moda, é o que mais aparece, é o valor de maior frequência, tá? E depois, o Z é a mediana. A mediana tem que fazer o quê? Tem que colocar esses dados em ordem para calcular a mediana. Então, colocando em ordem, do menor para o maior, por exemplo, 10,5. Depois, o próximo é 11,5. O próximo é 12,5. Aí, o 13,5 aparece 3 vezes. Tem que colocar as 3 vezes. 3,5.
13,5, 13,5, ó. 1, 2, 3. Aí depois vem o 14. E por último, o 16. Como nós temos 8 números, é uma quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois centrais. Como tem 8, quem são os dois centrais? O quarto e o quinto. Tá? 8 dividido por 2 é 4. Então é o quarto termo e o próximo. Tá? Então Z, se pegar 13,5 mais 13,5 e dividir por 2, vai dar o próprio 13,5. Certo? Aí a relação, ó, o x é menor, ó, o y e o z são iguais. O y é igual a z, tá? Então, ó, já não pode ser a B, já não pode ser a C, não pode ser a E. Ou é a A e a D. Só que a A é menor, o x é menor do que eles. O x é menor que y, que é igual a z. Então, aqui a alternativa D de dado. Questão 154. Carlos e Renato estão jogando um jogo em cada um deles sorteia 2 números em um pote contendo 50 números naturais distintos e não nulos. Após verem os números retirados, na vez de jogar, cada jogador escolhe uma expressão algébrica e substitui os dois valores sorteados em A e B, respectivamente, calculando o valor numérico dessa expressão. As expressões disponíveis são as seguintes. Então tem as expressões aqui de 1 até 5. Se o valor numérico da expressão for um número par, Carlos vence. E se for um número ímpar, Renato é o vencedor. Sabe-se que, em uma das rodadas do jogo, Renato sorteou 2 números consecutivos. Entre as expressões apresentadas, aquela que, se Renato escolher, necessariamente o fará vencedor, fará vencer o jogo, perdão, independentemente dos valores desses números consecutivos, é a... Então lá, ó, quando que o Renato vai ser vencedor? Se for um número ímpar. Então tem que pegar 2 números consecutivos e esse número ser ímpar, tá? Bom, quando você pega 2 números consecutivos, naturais, distintos, com certeza um par é um ímpar. Por exemplo, 3 e 4, tá? 3 e 4, um exemplo, tá? Aí o que acontece? Para o número ser ímpar, ele tem que ser a soma de um par mais um ímpar, certo? Você pode fazer um teste aqui em cada expressão. Por exemplo, 2A aqui, ó. Vou pegar 2 vezes 3 mais 3 vezes 4. Olha lá, ó, vai dar 6 mais 12, que dá 18. Deu par, tá? Então não é essa. E aqui, 3A mais 2B é a mesma coisa, certo? Tá? Você tem como escolher aqui, por exemplo, se a gente pegar 7 e 8 e substituir, ou pegar, por exemplo, vamos pegar primeiro um par e um ímpar, tá? Depois, ó, 8 e 9. Tá? Você pegar 3 vezes 8 mais 2 vezes 9, você tem aqui, ó, 3 vezes 8, 24, mais 2 vezes 9, 18, vai dar 42, que é par. Agora, aqui que tá o pulo do gato, tá? É essa a resposta aqui, ó, porque A vezes B mais 1. Por que que o A vezes B? Porque o A vezes B você sempre vai estar pegando um par e um ímpar, tá? O produto de um número par vezes um número ímpar sempre vai ser um número par, certo? Tá? Todo número par, ele é escrito da forma 2 vezes n, e o n é o inteiro. Tá? O número ímpar é 2 vezes m mais 1. O m é o número inteiro. Se a gente multiplicar 2n vezes 2m mais 1, tá? Vai ficar 2, eu só vou distribuir esse n aqui, ó, vai ficar 2mn mais n.
tá? Isso aqui continua sendo um número inteiro. Vezes 2 vai dar um número par, tá? Então, o produto de um par e um ímpar vai dar par. Só que quando você pega mais um, é o consecutivo dele. O par mais um vai dar um ímpar. Porque a soma de um par com ímpar dá sempre ímpar. Então, aqui é a expressão número 3. Você pode fazer o teste qualquer uma, para dois números consecutivos, tá? Por exemplo, 3 e 4. Aí vai fazer 3 vezes 4 mais 1. Vai dar 12 mais 1, 13. Você pode pegar, vai, começando com um par, depois um ímpar. Você pega lá 8 vezes 9, mais 1. 8 vezes 9, 72. Mais 1, 73. Tá? Então essa expressão sempre vai dar um número ímpar, que vai fazer do Renato vencedor, então a alternativa C. Questão 155. A figura a seguir ilustra um projeto arquitetônico conceitual e futurístico. Observe que o projeto apresenta blocos interconectados e sua interseção pode ser dimensionada para a elaboração de um modelo com passagem de um cômodo para outro. No projeto, os círculos da base foram divididos em 8 setores circulares iguais. Então aqui, ó. Certo? Esses são os 8 setores circulares, tanto nesse quanto nesse aqui. E a passagem dada pelo segmento AB. Então a passagem tá aqui, ó. A medida do segmento AB em função da medida A do raio é igual a... Bom, o que acontece aqui é o seguinte, tá vendo? Ó? Esse segmento passa pelo centro do círculo. E esse segmento aqui, ele passa pelo centro do outro, mas é tangente à circunferência da esquerda. Então esse ângulo é de 90 graus. E acontece a mesma coisa aqui, tá? Como tem 45 e 45 aqui, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, esse camarada aqui é um quadrado. E o segmento AB é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dada pela formulinha o lado vezes raiz quadrada de 2. Como aqui o lado é o raio, então vai ser a raiz quadrada de 2. Tá? E como que chega nessa expressão? Pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então você tem aqui o A e a diagonal. Se aplicar o teorema de Pitágoras, lá, hipotenusa, a diagonal d ao quadrado é igual a ao quadrado mais o a ao quadrado. Aí o d ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de 2a ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 2, ó. Tá aqui na alternativa B.